Enfim, chegamos em junho, uma das épocas mais gostosas do ano, né? Aí época da festa junina, das comemorações. E aí, junto com isso, também vem muita expectativa dos pais com as quadrilhas, com as danças das crianças, né? Muitos pais já ficam imaginando as roupas, o cabelo e como que vai ser. E aí, junto com isso, às vezes acontece a seguinte situação: a criança não quer dançar na festa junina, ou a criança até queria dançar, participou dos ensaios, mas aí chegou na hora da apresentação, a criança travou. E aí, como lidar com essa situação? Então, primeiramente, esse comportamento de travar ali na hora da apresentação, às vezes ele é mais esperado mesmo para crianças menores, ainda mais pensando no nosso cenário atual. Aí são crianças que passaram grande parte do tempo em isolamento. Então, essas apresentações, para muitas crianças, está sendo o início, né, desse contato social de fato. Então, a gente precisa acolher essa criança no momento ali dessa apresentação. A gente, claro, nunca deve forçar essa criança, a gente deve encorajar essa criança. Então, você abraça essa criança, você nomeia para ela a emoção, você fala que tá tudo bem, você está ali por perto e você pode encorajar. Você pode oferecer um abraço, perguntar assim: olha, você quer tentar? Eu posso te dar um abraço antes? Será que você vai se sentir melhor? Ou se eu ficar aqui sentado próximo ao palco, você vai se sentir melhor? Ou você quer ficar ali próximo à tia, quer ficar do lado da tia, você acha que assim será melhor? Dá algumas opções para a criança e aí você vai sentir se a criança vai estar aberta ou não. Caso a criança não queira de forma alguma, novamente, você acolhe essa criança e tudo bem. Lembre-se que nós teremos outras possibilidades, outros momentos. Junto com o acolhimento, a gente precisa lidar com a nossa própria frustração. Então, como eu disse anteriormente, tem muita expectativa dos pais e a gente precisa entender que nem sempre a criança vai estar pronta realmente para esse momento, para essa apresentação. Que algumas crianças possuem mais dificuldades que outras crianças. E aí, até mesmo pensando na primeira situação que eu trouxe, né? No caso, quando a gente já tem a recusa desde o início, quando a criança não quer nem participar da apresentação. Isso aí serve como um sinal de alerta para a gente. Pode ser sim, porque a criança realmente não gosta, não se identifica com esse tipo de atividade, com esse tipo de dança, ou também pode ser um sintoma aí de ansiedade social. Às vezes aquela situação é tão aversiva para a criança que ela não quer participar, que ela não quer estar perto. E às vezes pode ser marcado também por sintomas físicos, a própria dor de barriga, dor de cabeça, tudo isso próximo à situação, né, para evitar o contato. Então, a gente precisa entender o contexto dessa criança. E aí é muito importante também estar em contato com a escola para entender todo esse contexto da criança, como que essa criança está, como que é a interação dela com os amigos, se isso acontecia em algum outro momento. Porque às vezes a gente vê esse comportamento na apresentação ali, né, pública, por exemplo, a apresentação da festa junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente vê essa recusa. Mas às vezes essa criança também nos dá algum outro sinal no decorrer dela na escola. Às vezes é uma criança que não consegue fazer a apresentação, às vezes em sala, às vezes é uma criança que não consegue tirar dúvida. Então, tudo isso aí são sinais de alerta para a gente entender o que está acontecendo com essa criança. Então, novamente, essa situação, a recusa da festa junina, a recusa em participar, é mais um dado que traz muita informação para nós. E como disse anteriormente, né, caso seu filho não queira participar, acolha essa vontade do seu filho, respeite, lide com a sua própria frustração, encoraje a criança, elogie ela caso ela não consiga, mas elogie o esforço dela e nada de rótulos. Então, evitar falar coisas que rotulam a criança. Por exemplo, fulaninho não conseguiu porque é tímido. Nossa, fulaninho é muito vergonhoso. Nossa, eu sabia que fulaninho não ia conseguir. Fulaninho morre de vergonha de fazer coisa em público. Então, tudo isso aí é rótulo
e que contribui para a baixa autoestima da criança. Então, novamente, os adultos precisam ter muito cuidado com a própria frustração, ainda mais ali no dia da apresentação, que tem muitos familiares envolvidos, né? Vai tio, tia, avó, padrinho, madrinha. Então, a gente precisa entender que é um momento que a criança está ali, que ela está se divertindo, é um momento em família e que, claro, para algumas crianças é um momento mais difícil, é um momento mais desafiador, mas não é impossível, né? Então, e caso a criança demonstre um sofrimento excessivo, vale a pena a gente passar pela avaliação de um profissional e entender, né, o que está gerando esse sofrimento excessivo para a criança.